Olá, ouvinte, caro ouvinte, bem-vindo ao nosso podcast do Byte Furado. Estamos aqui eu, Thomas, Fink, Pegasus, Ryzen e Tio Gamer com as nossas notícias mais techs. Iniciando nosso giro de notícias, o projeto de lei quer criar uma nova categoria profissional para entregadores de aplicativo. Em tramitação no Congresso, a PL visa dar segurança para os profissionais que atuam como entregadores por aplicativo, como iFood, Rappi e Uber, criando uma nova categoria profissional chamada de trabalho sob demanda. As recentes polêmicas envolvendo as condições precárias de trabalho de entregadores que prestam serviços para as empresas como Uber, iFood, Rappi, entre outros, geraram reações em congressistas de Brasília. Um projeto de lei de autoria da deputada federal Tabata Amaral, do PTT, SP, pretende dar segurança para esta categoria profissional, que surge graças ao novo negócio criado por empresas de entrega. Eu achei interessante, né? Nós vemos aí que teve uma grande repercussão aí nesse tipo, né, de interação, né? Algo totalmente novo, principalmente nesse momento de pandemia, né? Onde as pessoas ficam mais em casa, a questão da solicitação desse tipo de serviço, delivery, né? Rolou, né, muito repercussão com relação a essa classe, por não ter nenhum tipo de reconhecimento contra a algum ponto, né? E essas condições acabaram fazendo que, né, culminasse nesses projetos. O que vocês acham dessa notícia? A classe dos entregadores, ela ser vista mesmo com carinho aí, para ver os direitos e mais oportunidades, porque eu vejo que eles chegam nesse trabalho, nesse serviço, assim, como uma alternativa, né? Eles já tentaram outros trabalhos que não deram certo e chegam para entregar comida como, às vezes, última tentativa de trabalho honesto, né? E precisam de várias coisas, né? De uma tarifa maior que dê mais sustento para eles. E o pior é que com a pandemia, né? Alguns desses aplicativos, assim, poderiam ao menos ter providenciado máscara e álcool. Os aplicativos não deram nada, assim, né? Estão tratando os entregadores com a mesma normalidade de antes. No caso, como o Tio Gamer falou, eu vejo a questão de como, né, essa interação está sendo feita, né, do aplicativo, como foi falado, né, o aplicativo com uma forma, né, como já se criando uma forma de consolidar uma estrutura de trabalho, né. Interessante, né, por isso, a gente vê, por exemplo, o exemplo do Facebook. O Facebook é uma das maiores, né, Facebook e YouTube são uma das maiores redes de geração de conteúdo, mas geralmente eles não produzem conteúdo, né, eles só os próprios usuários que produzem o conteúdo. Se você for para, por exemplo, o Uber, né? Uber, o cara gerencia um aplicativo, mas o carro que é utilizado é o carro das pessoas que estão, né, utilizando o aplicativo. E a questão do aplicativo de comida também, como o iFood e esses outros aplicativos, né, também utilizam da mesma lógica, né? Então eu acho interessante esse impacto que a tecnologia causa na sociedade, né? A tecnologia traz impactos, né? E a gente tem que pensar as melhores maneiras de lidar, né, com esses impactos e com essas novas maneiras de relação do trabalho com esses aplicativos e com essas tecnologias, né? Então eu estou do lado dos trabalhadores, acho que estão corretos em fazer críticas e lutar pelos seus direitos, né, por uma vida mais digna, né? Então essas novas relações com novos aplicativos, elas demandam novas leis, né, novas visões, novos modos de organizar, né? E a gente não pode deixar que os aplicativos eles determinem tudo, né? São aplicativos, inclusive internacionais, que estão em vários países, né? Então cada país tem que lidar da melhor maneira, produzir suas leis para que haja uma relação ali de trabalho mais justa. E o interessante também é que essa questão dessa lei os entregadores de aplicativo, ela não surgiu à toa, né? Não foi do nada. Foi depois que eles resolveram fazer uma greve, que eles se mobilizaram, que eles resolveram sancionar essa lei e legalizar a profissão e criar normas para que eles pudessem também ser protegidos e amparados pela lei, né? Continuando nosso giro de notícias, é com ele, Tio Gamer. Falar aqui hoje de uma notícia relacionada ao Elon Musk. Elon Musk é um super empresário, né? Milionário de dólar, né? De real, não. O cara tem muito dinheiro. E assim, de uns anos pra cá, ele criou algumas empresas. Uma delas é a SpaceX,
né, que barateou o custo de transportes de material para estação espacial e de satélites também. Então, um cara que usa o dinheiro dele para essas coisas que a gente acha bacana e futurista de tecnologia. E uma dessas empresas trabalha com um chip que será implantado no cérebro, né? E o nome da empresa é Neuralink, e esse chip é bem pequeno e a função dele é fazer essa ligação direto com a massa do cérebro, né? Seria preciso uma cirurgia para ser colocado, e até os próprios funcionários da empresa, eles são muito cautelosos na hora de falar qualquer função desse chip. Como sempre, em tudo que ele faz, ele tem muitas ideias e ele fala como se já fosse uma certeza, assim, né? Então, dessa vez ele falou que será possível ouvir música, mas não com os ouvidos, né? A gente vai entender e interpretar a música direto no cérebro, né? Que isso chama muita atenção de entusiastas que têm dinheiro para pagar logo no lançamento desse produto. E falou também sobre o tratamento de Parkinson, que ajudaria a minimizar os sintomas que afetam as pessoas com Parkinson. E aí chama a atenção dos profissionais de saúde, né? Porque Parkinson é uma doença que não tem cura, ainda não foi descoberto o tratamento, também não se tem muito claro a causa. Então ele fala essas coisas e deixa as pessoas assim muito excitadas, né? Muito esperançosas também, e dá muito assunto para debate e ao mesmo tempo uma expectativa muito grande, né, de quando ele vai mostrar alguma coisa desse chip em ação. E aí eu quero saber a opinião de vocês aí, o que vocês acham desse chip do futuro, né, que ele promete? Bem, eu acho que é uma tecnologia complexa, né? A gente vê que o que se fala inicialmente, né? Um chip que poderia retreinar partes do cérebro, né? Assim, curar depressões, vícios, enfrentar o mal de Parkinson. Então, a gente vê que é interessante, né? É um chip minúsculo, bem pequeno, né? E ele se conecta a uma porta USB para transmissão de dados, né? E seria implantado por um cirurgião robô, né? Capaz de inserir 192 eletrodos por minuto em um humano. Agora, eu estava conversando uma coisa com o Fink e pensando o seguinte: eu acho que hoje os geeks, nerds e tal, quem gosta de tecnologia, quem gosta dessas coisas, é fundamental assistir a série Black Mirror. Lá toca em muitas coisas aprofundadamente, e são coisas que demandam vários debates e tem vários assuntos muito interessantes. Só para essa notícia, eu tenho 3 episódios de Black Mirror que falam coisas muito interessantes para a gente pensar sobre essas novas tecnologias. O Black Mirror, o episódio 5 da 3ª temporada, Engenharia Reversa, né? Também conhecido como o episódio das baratas, né? Tem a ver com esse implante de microchips. Eu recomendo muito assistir a este episódio. Outro episódio que também tem a ver com implante de microchip no cérebro, de Black Mirror, da 1ª temporada, o 3º episódio, que é o episódio chamado Toda a Sua História, né? Também tem a ver com implante de microchip e tem umas coisas muito boas nesses 2 episódios. Esse episódio especificamente fala sobre memórias, e o episódio anterior fala sobre essa questão de mudança no cérebro das pessoas, né? Porque aqui na notícia fala em retreinar o cérebro, né? Tipo, combater inclusive ansiedade, depressão, melhorar o raciocínio, combater vícios, né? Então tem muito a ver aí com esse episódio da Engenharia Reversa do Black Mirror, e dá pra gente ter algumas ideias de consequências, digamos, ruins, né, para o uso dessas tecnologias que são muito invasivas, né? E outro episódio, o 3º episódio que eu recomendaria de Black Mirror, que tem muito a ver com essa notícia, é o Archangel, né? Archangel. É o 2º episódio da 4ª temporada de Black Mirror, também um episódio que tem a ver com o implante cerebral, né, com o chip. E é uma maneira dos pais, né, terem uma supervisão sobre os filhos, né, com um tipo de implante de monitoramento, né, e aí também tem todo um desenrolar, uma história ali dentro, mas tudo tem a ver com essa notícia, né, e pelo que se percebe da notícia, que a gente vai linkar na nossa descrição do episódio, né, a gente vai ter mais informações sobre essa tecnologia da Neuralink já no dia 28 de agosto, né.
se não atrasar aí, a gente sabe que estamos num momento delicado, mas está próximo, né, pra gente ter mais notícias sobre o avanço aí dessa tecnologia. Então, assistindo esses 3 episódios de Black Mirror, a gente pode ter uma discussão muito interessante, muito aprofundada e pensar que essas tecnologias parecem trazer muitos benefícios, mas são muito invasivas e podem trazer muitos malefícios, né? Você vai ter um chip ali controlando o seu cérebro, né? Então, que interage com o seu cérebro, faz você mudar determinadas opiniões, melhorar seu raciocínio, aliviar o estresse. Então, faz você mudar de opinião, né? Você mudar de vícios. Então, é uma coisa muito complexa, né? Eu acho que esses avanços das tecnologias, eles trazem, por outro lado, certa invasividade e certo domínio, né, dessas tecnologias sobre nós, né? Ou pelo menos dos donos das tecnologias, das donas da tecnologia sobre o nosso próprio cérebro. Eu só fico na expectativa de ver como vai ser essas funcionalidades, né? Eles colocaram algumas funcionalidades interessantes, né? Como passar música, né? Como foi falado pelo Tio Gamer, né? A pessoa você pensar na música e depois a música já começar a tocar em alguma caixa de som, algum dispositivo de áudio. É algo, né, bem futurista aí, como o próprio Ryzen deu aí sua sugestão de episódios. É algo que tem que ser pensado não tanto pelo lado positivo, mas também pelo lado, né, negativo. Como o Ryzen falou aí, citou aí essas questões da tecnologia causando invasão de privacidade e tudo mais, me lembrou bastante do filme The Circle também, não sei se alguém mais que assistiu, além do Ryzen, que é até com a Emma Watson, e nele vai falando sobre como as redes sociais, elas, no caso do filme, está tão evoluída que ela meio que quebra toda a privacidade das pessoas. Então elas estão sendo vigiadas a todo momento. Essa rede social, no caso, ela conseguiria usar todas as câmeras do planeta. Então, tipo, nada ficaria realmente escondido. Inclusive, quando às vezes até no meio do mato a pessoa está fugindo e tem um drone seguindo a pessoa. Então, nesse caso lá, a rede social evoluiu tanto e essas questões com câmeras e outras tecnologias acabaram quebrando toda a privacidade das pessoas. As pessoas não tinham mais privacidade para fazer nada. Quase tudo que ela fazia, falava, estaria sendo ali gravado, transmitido. Outras pessoas poderiam saber, ver, e que lembra bastante esse elemento aí. E nem precisa de algo ser implantado no seu cérebro, né? Só pra complementar o que o Fink falou, tem o Tom Hanks também no filme, viu? E o John Boyega. Trago pra vocês aqui um dado bem interessante em relação a essa questão de tecnologia. O tempo que uma determinada tecnologia demorou para conseguir atingir 50 milhões de usuários. O rádio, uma tecnologia relativamente antiga, demorou 38 anos para conseguir atingir 50 milhões de usuários. O computador demorou 16 anos, a televisão demorou 13 anos, a TV a cabo 10 anos, o celular 9 anos, a internet 4 anos, o Skype 2 anos, o pendrive demorou 1 ano para atingir 50 milhões de usuários. Nisso, eu trago para vocês o parâmetro da velocidade com que a tecnologia está avançando. E aí agora vem o Tio Game nos traz essa notícia do que os caras estão querendo implantar um microchip, imagino que deva ser do tamanho nanômetro, no cérebro que vai transmitir música direto pro seu cérebro. Eu particularmente fico preocupado com isso, porque é um implante, pelas descrições que vocês falaram, é um implante permanente, não é uma coisa que você vai pôr, não quero mais e tiro. Eu acredito que, pelo que vocês falaram, é uma coisa permanente. Colocou, já era, não tem como tirar. Acho que não é algo reversível, né? Por todas as características que vocês disseram. E com essa velocidade com que as tecnologias estão sendo aderidas, acredito que se a empresa conseguir realizar essa façanha, vai ser algo que vai se espalhar muito rápido. E eu vejo com muita preocupação a gente daqui a alguns anos literalmente dentro de um episódio de Black Mirror. Esses episódios que o Ryzen citou realmente faz a gente pensar bastante. Eu fico pensando na questão da bioética, né? O que eu devo, o que eu não devo fazer quando se trata de seres vivos. No caso, nós estamos tentando fazer uma mudança no cérebro humano, não é uma coisa qualquer. É igual a gente citou nos podcasts anteriores, a série da Netflix, que é a Evolução Artificial, a série da Netflix Evolução Artificial, onde eles estão fazendo biohacker, né? E lá também é levantada essa questão da bioética. Então, essa notícia, quando o Tio Game trouxe para nós, me deixou particularmente bastante preocupado. Que não é mais simplesmente eu usar um fone de ouvido, eu colocar uma lente de contato. É um microchip que vai ser conectado aos meus neurônios. E será que isso vai trazer algum tipo de malefício permanente?
Eles prometem que vão curar bastante coisa, né? Mas será? As primeiras pessoas que vão fazer o teste disso daí não vão ter nenhum tipo de sequela? Vai funcionar na primeira tentativa? Então são várias coisas que me deixam muito preocupado. As pessoas que não aderirem à moda e não quiserem implantar isso no cérebro, como será que elas serão tratadas? Será que não vão ser as estranhas e as diferentes daqui a alguns anos? Enfim, vai ser a próxima minoria que provavelmente vai ser exacrada aí porque não quis aderir à moda. Eu realmente fiquei bastante preocupado com essa notícia. E imagina as redes sociais hoje. A gente sabe que o Google, o Facebook, Instagram, todas essas redes sociais, elas roubam nossos dados, né? Quando a gente faz pesquisa no Google ou quando a gente acessa o Facebook, eles têm certos algoritmos, pegam nossos dados, sabem nossas preferências, inclusive tem aqueles negócios de colocar foto, né? Foto antiga, foto nova. Eles reconhecem nossos rostos. E mesmo assim, a gente não para de acessar, né? Muita gente acessa, todo mundo colocando seus dados lá, curtindo lá, postando. E quando inventarem esse microchip aí pro cérebro, o pessoal eu acredito que vai ser da mesma maneira, né? Infelizmente, né? Não dá pra eu ficar falando muito sobre os episódios de Black Mirror que eu falei, porque senão eu vou acabar dando spoiler, não vai ser legal, mas Spoiler alert. tem algumas coisas que são muito complicadas, complexas, né? Então você coloca um chip na sua cabeça que pode mandar informações para outras pessoas que você não sabe, né? E inclusive podem mudar seu humor, controlar o que você vai querer comprar. Então é muito complexo mesmo, né? E muitas vezes a tecnologia chega como o Pegasus está falando, né? Quando a gente chega, a gente não se apercebe, a gente vai usando, a gente não quer se sentir excluído, e todo mundo tem, né? A gente quer mudar a música aí só com a força do pensamento, etc. Então, coisas vão acontecendo, a gente não vai percebendo e só um tempo depois que talvez a gente sinta as diferenças. Então é muito complexo, e o tempo da gente pensar sobre isso já é agora, né? Antes de implantar, então é muito necessário esse debate e pensarmos sobre como essas tecnologias vão entrar nas nossas vidas e nos nossos cérebros, né? Literalmente. Como o Ryzen falou aí, só para complementar, diz que pode eliminar alguns vícios, né? Então fica imaginando que a pessoa vai estar com aquela abstinência de cafeína ou então nicotina, aí vira alguma chave ali no chip e passa, né, essa sensação de necessidade dessa substância. Ou então a gente está na véspera de uma entrevista de emprego ou uma reunião importante, aí o chip informa em alguma tela no celular, alguma coisa assim, que diz que você está com uma ansiedade de 80%, e aí dá a opção de você baixar a sua própria ansiedade para 30% ou 50% e fazer a reunião melhor, fazer a entrevista melhor. Isso aí é divertido de pensar, né? Parece uma história de série mesmo. Black Mirror tem muito disso. É divertido imaginar que isso pode estar próximo da gente. Indo um pouquinho para trás em alguns filmes, né? Me lembra muito da A Ilha, né? Quem assistiu A Ilha aí sabe que é interessante também isso aí. Eu lembrei da Lucy, né? Acidente também, né? É bem interessante mesmo, e eu fiquei pensando o seguinte: imagina aquele pai mais radical que acha que o filho é viciado em videogame, daí ele implanta um chip desse pro moleque não jogar mais. E aí? Se fosse no cérebro de vocês, o que vocês achariam dessa ideia? Black Mirror, quando a pessoa nasce, eles fazem esses implantes, né? E aí os pais podem monitorar os filhos, né? Para que não aconteça nada e tal. Então, no episódio, é a mãe dela que pode ver pela uma tela de um tablet lá, pode ver tudo que ela faz pelos olhos da menina. Uma coisa que a gente estava falando da controlar a ansiedade e tudo mais, eu acho que isso acaba meio que tirando um pouco do que nos faz humanos, né? Mexendo com nossas emoções ali, controlando suas emoções ali tecnologicamente. Porque, de certa forma, são essas nossas emoções, esses nossos pensamentos racionais que acabam nos transformando no que nós somos, né, os humanos. Senão nós seríamos simplesmente máquinas ou algo que, sei lá, não sei nem dizer o que nós seríamos sem essas nossas emoções. Seríamos um exército de Spock. Como diz um velho ditado, é fazendo merda que se aduba a vida. Pô, mas o pessoal já faz a gente comprar as coisas com campanha, que eu não sei o que. Imagina um chip na nossa cabeça. Compre batom. Jequiti aparecendo lá, plá, 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 plá. Imagina, só assistindo na TV você já fica impactado. Imagina com um negócio que vai mudar, que consegue alterar a sua percepção. Vai fazer você mudar a sua emoção, a sua forma de enxergar aquele produto. Nossa, marketing perfeito, né? Continuando com o nosso giro de notícias, agora com ele, o mais procurado de todas as galáxias, Dark Rising.
Vamos lá para a próxima notícia, interessantíssima, vai interessar vocês que tem muita grana para comprar um celular bastante caro. É que o 5G está sendo implantado no Brasil, né? Só que não é o 5G oficial, né? É um pouco da tecnologia do 4G, só que aprimorada, né? O melhoramento de software é o chamado 5G DSS. Então, esse 5G é um 5G que tem a ver com compartilhamento dinâmico de espectro, dessa sigla aí DSS do inglês. E aí, esse 5G, ele usa algumas frequências do 4G, mas melhora a internet em 12 vezes. Então, seria ali mais rápido do que o 4G 12 vezes. Mas para acessar, você tem que comprar um celular que tenha essa tecnologia 5G DSS. Então, hoje em dia, no Brasil, só temos o Motorola Edge, que aí é uns R$5.000 ou mais. E teoricamente, o 5G verdadeiro, né, que já tem lá em alguns países como China e Estados Unidos, ele chega a uma velocidade de 1 GB por segundo, bem impressionante. Então, no Brasil a gente ainda não fez o leilão das frequências de 5G, a gente não vai conseguir chegar nessa velocidade de nenhuma maneira pelas nossas redes móveis, mas impressionantemente, a operadora Claro, primeira a trazer essas notícias do 5G DSS, disse que chegou com essa tecnologia a incríveis 414 megabytes por segundo de download. Então, ainda assim, é uma velocidade bastante impressionante, né? Mas é claro que essa tecnologia não vai ser implantada, ou essa rede 4G não vai ser melhorada para atender esses celulares 5G DSS em todo o Brasil, só são em algumas cidades, algumas capitais, e para realmente usufruir dessa tecnologia, a pessoa tem que fazer a compra de algum celular que tenha essa tecnologia já nele, né? O problema maior é que, como ainda não foi leiloado as frequências de 5G no Brasil, talvez se você comprar um celular agora que tenha algum tipo de frequência 5G e essa DSS, no futuro, com a implantação do 5G no Brasil, você pode ter um celular que não se enquadra nas frequências que vão ser leiloadas. Então é um perigo, né? Você gastar um dinheiro muito grande agora, usufruir até de uma velocidade boa se você morar em uma das cidades aí, né, privilegiadas em ter essa transmissão de algumas operadoras como a Claro, a Vivo também disse que vai implantar essa melhoria. É uma melhoria da rede 4G, né, que consegue melhorar a velocidade para quem tem esses celulares 5G. Então, é uma boa novidade de certa maneira, né, porque a gente estava bem atrasado na questão do 5G, então melhorando um pouco aí a rede 4G para conseguir 12 vezes mais velocidade na internet, claro que é uma boa notícia, mas mesmo assim, né, alguns poucos privilegiados morando em certas localidades e tendo o dinheiro para comprar um celular caro é que vão poder usufruir. Bem, outra coisa também é que, dependendo da região, se você comprar um celular de uma região diferente, talvez a frequência dele, dessa tecnologia do 5G DSS, seja diferente da sua região ali. Então, você vai ter que ficar de olho nesses parâmetros para você poder realmente acessar, né? Mesmo que seja agora. Exatamente. Creio que muita gente querendo sonhar com uma tecnologia que ainda não está pronta para o Brasil, né? Creio que nós iremos entrar nessa tecnologia 5G daqui a pelo menos, né? Sendo muito entusiasta, daqui a uns 2 a 3 anos, né? Tirando algumas regiões que de fato já acompanham uma tecnologia a nível mundial, mas de uma forma mais onde a maioria das pessoas tem acesso, creio que vai mais alguns anos aí para que a gente realmente tenha acesso de fato. Se não é 5G, deveria se chamar 4.5 GDSS, né? Bem, porque na época do 3G pro 4G teve o 3.5, né? Verdade, bem lembrado, tio Gamer. Não, e já tem o 4.5, mas aí teria que ser o 4.5 GDSS. Mas aí tá ficando complicado aí já. Mas aí, tio Gamer, porque ele não, esses celulares, o 4G, ele não vai funcionar, ele não pega essa tecnologia, tem que ser o celular 5G mesmo. É o 5G que vai pegar esse melhoramento, esse 5G DSS no caso, né? Que é justamente esse compartilhamento dinâmico de espectro. Eu também pensei nessa questão aí do 4.5, né? Porque fica parecendo mais um 4 do que um 5. Mas mesmo assim, aumentar 12 vezes a velocidade, eu achei impressionante. Legal, é bom que fica explicado aí o porquê de cada sigla, porque sem explicação me dá raiva alguns nomes que dão.
Vamos torcer só pra eles não aumentar 12 vezes o preço da fatura, né? Eu creio que nem precisa aumentar, né? Eles já fazem um cálculo bem, que eu vejo bem, pensando do ponto de vista econômico grosseiro com o consumidor, que é a questão da quantidade, né? Você tem o 5G, beleza, ou 4G, né? Como nós temos agora. Tem o 4G ou 3G, só que a banda que eles te dão é o quê, né? Você tem acesso só apenas a 3 GB. Gente, hoje em dia 3 GB você utiliza em um dia, né, de uso constante com a internet ou dados móveis. Eu vejo isso como uma forma de limitar mesmo você ter que colocar créditos toda semana, né? Porque outros benefícios como envio de SMS, ligações, está cada vez mais caindo em desuso. Bem lembrado, Thomas. Eu tava olhando a minha fatura da internet essa semana, que eu paguei semana passada. Rapaz, esse mês que passou, mês de junho, eu consumi 780 GB. Caramba, Aí tu acha que 3 GB vai servir pra quê, rapaz? Aí que tá aquela questão que eles queriam limitar o uso da internet. Aí, no caso, essas operadoras servidores de internet que fornecem, né? O link, por exemplo, você tem um link de 80 megas, elas limitarem também a tua quantidade de internet. Então, tu ia ter um pacote, além da velocidade, tu ia ter um pacote de limite de dados. Isso que era uma das grandes discussões com relacionado ao marco da internet lá. Planos, né? Planos, eles usam mais esses planos quando você para internet, porque geralmente se você for para colocando crédito, geralmente não dá muito não. Pois, a próxima notícia que eu trago para discutirmos aqui hoje é sobre a impressionante impressora gigante 3D que foi usada para construir uma casa de 2 andares em apenas 48 horas. Eu vi o vídeo, achei muito impressionante mesmo. A impressora construindo uma casa e de uma maneira tão rápida, uma casa que no final ela ficou com 91 metros quadrados, um tamanho aí satisfatório. Foi a empresa belga de construção Campsy e ela usou essa impressora 3D, né, uma impressora bem grande para construir um prédio de 2 andares, e a resistência à compressão do material é 3 vezes maior do que a de um tijolo convencional de construção rápida, né? Então olha aí, tem uma resistência muito boa, economizou material em 60%, economizou tempo e economizou no orçamento. Então, eu acho que isso abre um potencial muito grande para a construção de habitações. Até um tempo atrás a gente via aí a questão das impressoras 3D, falava para que serve isso, imprimir o quê, o que vamos imprimir? Hoje já se imprime de tudo, imprime comida e até imprime uma casa. E ela ficou legal, eu moraria nessa casa. Eu acho que eles poderiam construir uma casa de graça para eu morar, porque pagar aluguel tá difícil. Eu sou um entusiasta dessas tecnologias, cara. E a Bélgica tá de parabéns. E os primeiros que fizeram essa brincadeira, na verdade, foram... Não preciso nem falar que foi os orientais, né? Foram os chineses. Tempos atrás, acho que 1 ano ou 2 anos atrás, eu li que eles tinham imprimido um prédio de 8 andares. Nesse mesmo tempo de 48 horas. Os chineses são incríveis, cara. E, na minha opinião, é o futuro da construção civil. Tende a ir bem para esse rumo mesmo, por todos esses fatores que o Ryzen falou, né? Economia de material, economia de tempo. Atualmente, se você for fazer uma casa do modo convencional, você vai levar pelo menos aí, com uma equipe boa, trabalhando uns 6 meses de construção. E com muito desperdício de material, né? E você poder imprimir uma casa, imprimir um prédio, é algo realmente incrível. E eu aconselho todos os nossos ouvintes nerds que estão aí nos ouvindo. Gente, se vocês quiserem ser engenheiro, é uma profissão muito incrível. Países como Alemanha, China, Japão, eles são impressionantes no que tange tecnologia. É um lugar realmente que você... Se você tem a intenção, ou se você ou se você faz alguma engenharia, porque são muitas engenharias, né, então não vou especificar uma, mas se você faz engenharia e tiver um dia a oportunidade, o privilégio de poder visitar um país desse profissionalmente, não digo simplesmente a passeio, vale muito a pena, cara. São lugares muito, muito interessantes. Sensacional, viu? Continuando nosso giro de notícias agora com ele, Pegasus. Nossa próxima notícia é a seguinte... Alemanha, Deutsche über alles. Alemanha supera a Coreia do Sul como nação mais inovadora.
A Alemanha ficou em primeiro lugar no Bloomberg Innovation Index 2020, quebrando a série de vitórias da Coreia do Sul, que permaneceu na liderança por 6 anos. O índice anual de inovação da Bloomberg está em seu 8º ano e desde então analisa dezenas de critérios usando 7 métricas, incluindo gasto com pesquisa e desenvolvimento, capacidade de fabricação e concentração de empresas públicas de alta tecnologia. Neste ano, a Alemanha obteve 3 classificações entre as 5 principais: manufatura de valor agregado, densidade de alta tecnologia e atividade de patentes. A Coreia do Sul, no entanto, perdeu a vez devido a uma queda relativa na produtividade, saindo da 18ª posição no ranking para o 29º. O setor de manufatura ainda é altamente competitivo e uma fonte de inovação, disse Carsten Brzezinski, economista-chefe do ING Germany. O desempenho da Alemanha em tais indicadores ainda é forte e muito melhor do que sugere a recente fraqueza econômica. Um autor que eu não estou me recordando o nome agora, ele afirma que as empresas que têm a maior capacidade de inovação são as que dominarão o mercado. E a Alemanha, China, Japão, esses lugares com certeza são exemplos de inovação quando se trata de tecnologia. E eu sou um grande admirador da Alemanha. E quando eu li essa notícia, vendo que depois de 6 anos consecutivos, a incrível Coreia do Sul vinha mantendo sua invencibilidade, finalmente a Alemanha conseguiu superar a Coreia do Sul como a nação mais inovadora. Realmente eles têm projetos em várias áreas que são realmente impressionantes. Uma coisa interessante que vi lá foi que em terceiro lugar está Singapura, né, que é uma cidade-estado. Eu competindo com os países, né? Boa colocação, filho. Então nós entramos no nosso tão aguardado momento. Você estava esperando até esse exato momento, que é o momento das nossas recomendações. A minha recomendação de hoje, ela está pautada numa série que eu comecei a assistir e achei interessante. Já estou chegando aí sua parte final. Peaky Blinders, onde fala ali a história de uma gangue ali, onde eles começam ali nas questões de atividades não lícitas, né, e começam a crescer e se desenvolver, e você vai vendo essa trama, né, com o protagonista ali, Thomas Shelby, e a família dele ali envolto a tantas situações e situações, né, sociais e relacionais que acontecem com tudo que está acontecendo, né, uma série marcada por um período, né, uma época, e achei interessante. Então essa é a minha recomendação de hoje. A minha recomendação de hoje é o filme de 2011, Precisamos Falar Sobre o Kevin. Tem uma nota relativamente boa, 7.5 no IMDb. É um filme de drama, mistério, ação. Basicamente é um drama suspense. Como eu disse, é um filme de 2012. E é um filme chocante. A minha recomendação no episódio anterior foi um filme também que tem um certo drama, que é legal, faz refletir. Esse já é mais chocante, né? Precisamos falar sobre o Kevin. Não é fatos reais, é baseado no livro, mas é um filme muito bacana, muito interessante, que vale a pena ser assistido. E essa é a minha recomendação para este episódio. E tem o Ezra Miller, né? Ezra Miller, que fez aí vários papéis aí, tem feito vários papéis bem legais aí, como o Flash, o rapaz no Animais Fantásticos, que esqueci o nome do rapaz agora, que é irmão do Dumbledore. As Vantagens de Ser Invisíveis também, que ele faz, que é um filme muito bom. É verdade, tem o Ezra Miller, ele é muito bom, né? E eu, nesse filme, eu achei ele formidável. Ele faz, gostei bastante do papel dele, da interpretação. Vale a pena mesmo pelos atores, né, que estão aí, as atrizes. A Tilda Swinton também é uma atriz famosa, bem conhecida, também faz um bom papel. É um filme bem avaliado pela crítica. Inclusive, eu estou olhando aqui na página da Doro Cinema, tem uma nota 4.5 de 5 estrelas. É um bom filme mesmo. Minha recomendação de hoje serão dois filmes aí. Um filme que já falamos aqui, que eu falei aqui, The Circle, o Círculo. Tem a Emma Watson, o John Boyega,
o Tom Hanks, ele fala sobre uma funcionária de uma companhia tecnológica vive um dilema moral ao se envolver em um projeto que deixa vulneráveis os limites da privacidade de seus usuários. E como, na temática de tudo, falamos aqui de invasão de privacidade e outras coisas, é um filme que eu achei espetacular para falar sobre esse tema. E em segundo lugar, eu recomendo Chronicle, ou em português, Poder Sem Limites. É um filme que fala sobre, durante uma festa, os amigos Andrew, Matt e Steve fazem uma descoberta que dá a eles superpoderes. Capazes de fazer coisas que nunca antes imaginadas, eles passam a se divertir até perder o controle, colocando em xeque a amizade entre eles. É um filme bem interessante que fala sobre jovens que ganharam esses poderes e como eles vão se desenvolvendo com esses poderes. Porque esses poderes começam a ganhar poder, começa a afetar o psicológico deles, eles começam a ver a humanidade de forma diferente. E você, o Michael B. Jordan, aí, né, que é nosso amado antagonista aí do Pantera Negra, e depois do Pantera Negra eu acho que ia gostar bastante dele. Já gostava dele um pouco nesse filme, mas não tanto depois que assisti o Pantera Negra, né? Eu vou recomendar The Last of Us, parte 2. Quero que muita gente jogue aí. Eu não zerei ainda, mas já é diferente de tudo que eu já joguei. Quanto mais gente jogar, mais fácil de saudar com a frase do jogo lá, que é que a sua sobrevivência seja longa e sua morte seja rápida. Então, minha recomendação de hoje é a seguinte: é um projeto da USP que ensina método científico na prática para estudantes. É o canal chamado Casa da Ciência. Ele irá disponibilizar no YouTube diversos vídeos onde vai ser ensinado experiências que você poderá realizar em sua casa. É destinado para alunos que estão de férias e vocês vão poder entender na prática como que é o funcionamento do método científico quando você vai desenvolver pesquisas e fazer experimentos. Então fica aí a dica. Eu já deixo essa dica avisando que não é simplesmente para crianças, adultos também podem fazer, são experiências bem legais, bem divertidas e vale muito a pena conferir. A gente estava durante o podcast inteiro falando de tecnologia e tal, e como que os outros países são incríveis. E um sonho que eu, Pegasus, tenho é que um dia a gente possa ter orgulho também e falar que o nosso país é incrível e que ele está na vanguarda do desenvolvimento tecnológico. E isso só poderá ser alcançado através de muitos outros nerds como nós, que também gostam de ciência, da boa ciência, e que também tem interesse em fazer pesquisas. Pois bem, esse foi o nosso episódio de hoje. Queremos agradecer especialmente aí a Fink, Pegasus, Ryzen e Tio Gamer. Nós somos o Byte Furado e até a próxima. Tchau. Tchau. Bye, bye. Que a força esteja com vocês. Tchau, tchau. Hasta la vista, baby. See you later. I see you again.